Olá, o podcast do MediaJur dá sequência às entrevistas sobre a COP30. Lembrando que teremos uma série especial sobre a COP30 com entrevistas que serão exibidas nas nossas mídias sociais e no site mediajur.com.br, e também estaremos na COP30, né, fazendo uma cobertura especial, in loco. Na entrevista de hoje temos aqui o servidor público, professor, advogado, pesquisador e doutorando em desenvolvimento regional, Jefferson Luiz Daltro. Ele estará na COP30, participará da COP30, né? E para participar dessa entrevista comigo, o jornalista e ambientalista Tiago Itacarambi. Tiago, bem-vindo. Pode fazer a primeira pergunta. Obrigado. É uma alegria estar aqui com o professor Daltro, é um prazer. O senhor foi recentemente convidado, né, pelo governo federal para participar da Zona Verde da COP30. Eu gostaria que o senhor apresentasse como se sente com esse convite do governo. Tiago, uma boa tarde para vocês aqui, né? Gilson, prazer revê-lo, um grande profissional já de longa caminhada dentro do jornalismo, que traz muita credibilidade para a imprensa de Mato Grosso. Eu recebi com naturalidade, né, a questão de poder ir até a COP30 e lá numa grande Assembleia das Nações estar junto, né, com os representantes brasileiros e com os representantes de outros países que estarão para discutir hoje, na minha visão, o tema mais importante da atualidade, que é o meio ambiente e especificamente as questões climáticas. Então, eu tenho uma excelente expectativa de estar lá em Belém do Pará agora no mês de novembro. O senhor acredita que a COP30 é uma vitrine, é uma experiência para conectar a ciência e as políticas públicas ambientais? É uma oportunidade para a gente selar este acordo? Eu acho que é mais do que isso, né? Porque nós estamos falando do maior evento do mundo na área de questões climáticas. Então, a COP30, né, que é justamente essa cúpula das partes, ela é uma organização da ONU. Então, a ONU, ela traz aí o seu histórico de realização de grandes eventos e de grandes debates para que nós possamos ter aí um desenvolvimento, né, dos povos do planeta, e ela traz toda essa reputação para o assunto do clima, que o que preocupa mais a gente aqui são esses extremos climáticos, né? Então, foram os extremos climáticos que me chamaram a atenção da importância de participar. Eu, como estudante, doutorando, da Unijuí, Universidade Regional do Rio Grande do Sul, e que pôde fazer a indicação para que eu estivesse e fosse aceito dentro da Zona Verde, que é um lugar super importante, principalmente porque eu vou como um representante da sociedade civil, um representante das pessoas comuns. Uhum. E isso é interessante, poder dar voz, né, principalmente ao povo de Mato Grosso. Daltro, você falou que vai estar falando lá na Zona Verde, né? Especificamente também sobre o Pantanal, né? Queria que você falasse o que você vai levar de proposta, o que você vai debater lá sobre o Pantanal de Mato Grosso na COP30. O Pantanal, ele ganhou ultimamente, aí nos últimos anos, a partir de 2020 para cá, né, destaques nas mídias, né, mostrando o que a gente não quer que aconteça, né? A gente quer aquele Pantanal verde, aquele Pantanal com muita biodiversidade, e o que nós vimos foram esforços heróicos de pessoas tentando conter queimadas cada vez mais gigantes
e que foram muito difíceis de vencer. Então, essa questão do Pantanal, da queimada no Pantanal, ela me fez refletir sobre a necessidade da pessoa do Pantanal. É o pequeno pecuarista, é o trabalhador rural, por exemplo, aqueles peões que tocam as grandes boiadas, né? São as pessoas que produzem alimentos orgânicos, né? Que exploram aquela riqueza natural para entender e dialogar com a ciência sobre que possíveis remédios podem estar ali e que a ciência não conhece, apenas a cultura do homem e da mulher pantaneira que ele recebeu de seus ancestrais faz com que esse conhecimento esteja ainda conosco. Então existe ali o que eu poderia dizer um espaço único no planeta Terra e que nós aqui, mato-grossenses e sul-mato-grossenses, temos aí a honra de sermos os guardiões, né? Que é a maior referência, a maior, vamos dizer assim, o maior catálogo de biodiversidade no planeta. Entendeu? Então, se você for olhar o número, a quantidade de aves, peixes e vegetais que existe no Pantanal, nós chegamos à conclusão que em nenhum espaço do planeta Terra existe tamanha biodiversidade. Então, para poder responder à sua pergunta, a proposta que eu levarei para a COP30 será a da criação do Fundo Global do Pantanal. Essa será a proposta específica do Pantanal. E qual que é o objetivo desse fundo global? É atrair investimentos nacionais e internacionais? Qual é a finalidade desse fundo? São investimentos públicos, privados? Nós pensamos isso com um modelo que já existe, já foi implantado no Brasil, e durante 13 anos que ele teve atividade, ele já arrecadou mais de 8 bilhões de reais, que é o Fundo Amazônia. Então, esse mecanismo para você ter a contribuição internacional ou investimento, como queira, no meio ambiente, aqui dentro do Brasil, nós já temos o da Amazônia que funciona muito bem. Agora, nós com uma riqueza que nós temos, como o Pantanal, com toda essa biodiversidade, com toda essa necessidade de preservação e de desenvolvimento. Imagina, se o da Amazônia arrecadou mais de 8 bi, imagina se o do Pantanal arrecadar, nesse período de 10 anos, 4 bi. Será o maior investimento que vai se ter, entendeu? Dentro do bioma. Em termos assim de áreas prioritárias desse financiamento, né? O senhor prevê o quê? Queimadas, gestão territorial, bioeconomia? Tem alguma área específica, um olhar que você vê com mais carinho? Todas as que você citou, né, são áreas importantíssimas. Mas esse é um diálogo que eu ainda estou conversando com os cientistas. Eu acabei de sair daqui da Universidade Federal do Mato Grosso conversando com o nosso amigo Dr. Evandro, né, ex-reitor da UFMT. Nós estávamos buscando justamente qualificar essas demandas, né? Porque a universidade ela já tem isso,
porque os departamentos já desenvolveram suas pesquisas e sabem qual é a necessidade de cada pedaço do Pantanal. O que eu posso dizer é que o Pantanal do Planalto é uma parte mais alta do Pantanal e ele cobre a parte externa do que na área central é a parte úmida, é a planície. Então, o que nós temos que ver é o seguinte, olha, tem que ter soluções para os dois. Os dois são Pantanal. E pela minha vontade, eu estenderia essa abrangência para o entorno do Pantanal. Nós estamos aqui em Cuiabá, a maior cidade do estado. Mas Cuiabá é o maior volume que se produz de lixo e é o maior volume que se produz de detritos que vão para o rio Cuiabá. Como você pensar uma grandeza desse projeto e não cuidar do entorno aonde essa natureza é mais agredida? Entendeu? Então nós temos que colocar o dedo na ferida, né? Ver que essa questão ambiental, ela não é só ambiental, ela é uma questão de saúde, ela é uma questão de qualidade de vida e ela é uma questão econômica, porque ninguém quer ver lá no Baixo Cuiabá, já na divisa com Mato Grosso do Sul, que é uma área das mais lindas e selvagens, que pessoas pagam fortunas para irem pescar, para irem se hospedar e conviver com a natureza do Pantanal, ver a onça pintada. Ele não quer ver uma garrafa PET boiando no rio Cuiabá. Ele não pagou para ver isso. Só que a garrafa PET está lá. O senhor citou a UFMT. Além da UFMT, tem outras pessoas, por exemplo, o governo do estado, tem outras instituições que o senhor tem dialogado? Primeiro, a minha instituição em que eu estou vinculado como estudante, a Unijuí, da onde eu recebi, inclusive, um apoio público, né? Se você entrar na página da universidade hoje, vai estar lá a minha foto e a declaração de 3 grandes doutores na área do desenvolvimento, um deles o próprio reitor da instituição, e que eu queria agradecer a Unijuí por esse respaldo. Porque nós estamos indo com um respaldo científico, mas também precisamos conversar com os cientistas que estão aqui perto do Pantanal. É isso que nós estamos fazendo. O governo do estado eu só tenho a agradecer, porque eu tenho 20 anos de carreira, sou um servidor concursado, já passei por muitas secretarias de estado. A minha secretaria é a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O nosso secretário é o secretário Allan Kardec, que tem contribuído de todas as formas para que essas informações das instituições e das pessoas da área técnica, né, que já conversaram em Mato Grosso do Sul, estão distribuídos em várias áreas aqui no estado, inclusive na SEMA, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente, vamos dizer assim, seria a secretaria porta de entrada para essa discussão. E essas discussões e ponderações estão chegando até mim, de forma de que eu possa elaborar bem essa proposta e que, como eu já disse, sem dinheiro não há iniciativa que avance. E o Pantanal, ele precisa de atenção, mas essa atenção, além da atenção coletiva, essa atenção econômica do ponto de vista da circulação dos serviços no Pantanal, ela tem que ser financeira também.
E como é que você vai garantir recursos novos? Recursos novos. Você tem que chamar os outros países que têm como também entrar com seus projetos prioritários dentro do Pantanal através do fundo. O fundo, ele funciona como se fosse uma área de um banco. No caso, o Fundo Amazônia, ele é gerido pelo BNDES, que é o maior banco de desenvolvimento do Brasil. E nós gostaríamos que o do Pantanal também fosse. Porque dentro dessa estrutura, aí vai estar a resposta que você quer me fazer. Vai ter uma diretoria, uma estrutura colegiada, conselhos, de pessoas que tenham conhecimento para contribuir na gestão desses recursos. E o que o cidadão quer? Quer recurso, sim, mas quer que o recurso seja bem aplicado. Você me perguntou, o recurso privado também serve? Principalmente privado. Aqui um assunto de Mato Grosso. Nós precisamos mobilizar as grandes federações de empresas e até mesmo as empresas transnacionais que atuam no estado para esse problema. É um assunto que nós vamos avançar se a comunidade olhar para ele e perceber que ali existe uma esperança de mudança para o Pantanal, para o pantaneiro, para a pantaneira. Daltro, você mencionou essa questão do Pantanal ainda, né? Nesse período pré-COP tem ocorrido debates sobre os biomas, né? Pantanal, Cerrado, Amazônia. Você tem notado aí, está tendo uma disposição de entidades, governos, em fazer esse investimento, em participar até financeiramente para ajudar a preservar o Pantanal, mas sem perder essa questão econômica ali do pecuarista, do produtor que está ali, a questão social? A questão social é o grande ponto, você falou, né? Se você busca um impacto financeiro que vai girar o econômico, você também tem que fazer com que isso tenha reflexos sociais. E o que é o social? O social é a educação. O social é a saúde. Né? O social seria o transporte, né? As vias, o saneamento. Nós estamos falando aqui de Cuiabá, né? Eu não sei quanto Cuiabá precisa para resolver o problema do saneamento, mas ela, como do entorno do Pantanal, poderia sim se mobilizar, Cuiabá e Várzea Grande, para buscar recursos dessa nova maneira. O que nós estamos propondo aqui não é uma solução como passe de mágica. Isso já existe. Nossos governantes, eles precisam estar conectados, não apenas com seus pares aqui do Brasil, mas com aqueles que podem trazer recursos para esse tipo de iniciativa, que primeiro, ela tem que ser dos mato-grossenses, né, e dos sul-mato-grossenses, que são os territórios brasileiros que abrigam o Pantanal. Professor Daltro, você tem uma trajetória marcada pela educação e pela comunicação, né? Eu queria que você discorresse qual o papel da educação ambiental nesse processo de conscientização aí das pessoas. Eu poderia dizer da educação, né? Sem educação não existe nada. A educação é a base. A educação, ela vamos dizer, um dos caminhos indispensáveis para o desenvolvimento humano. Então, a educação ambiental, ela é uma área que tem ganhado muito espaço à medida que a consciência das pessoas sobre o meio ambiente aumenta. A educação ambiental é uma ferramenta,
ela é mais do que uma ferramenta, ela é uma força motriz. Se você tem um conjunto de escolas de uma localidade que possui uma proposta para a educação ambiental avançada, o meio ambiente daquele lugar vai ser um meio ambiente mais sustentável. É uma consequência, né? É uma consequência. Então, nós precisamos da educação, e inclusive, uma das áreas em que seriam elegíveis, né, para propostas nessa linha seriam projetos educacionais. De todas as formas, especificamente o que vai tratar da educação ambiental teria que ser bem valorizado. Como que você acredita que a classe produtora vai estar apoiando esses projetos todos? Porque quando a gente dá esse contraste meio ambiente e economia, muitas vezes a classe produtora não está ali apoiando, porque pode afetar na questão do seu faturamento, essas coisas. Existe formas de incentivar que a produção faça essa compensação ambiental também, ou a compensação ambiental dos produtores seja incentivada? Primeiro nós temos que ver que a gente ainda está falando de Pantanal, e a gente tem que voltar no que a gente falou do que se produz no Pantanal, né? É diferente, por exemplo, do que você vai produzir no Cerrado na agricultura de larga escala, né, de alta mecanização. Ambas são importantes. O que nós temos que ver é o seguinte: Mato Grosso, ele tem Pantanal, mas ele tem fazenda no Cerrado, né? Ele tem fazendas na Amazônia, ele tem uma extensa produção rural, e eu acredito muito no produtor rural. Primeiro, porque o produtor rural, esse que vai para a fazenda, entendeu? Para plantar, ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, teve uma educação ou mesmo uma questão familiar que o vocacionou para esse trabalho. E que é um trabalho, a agricultura existe há milênios. E em nenhum lugar desenvolvido vai existir sem agricultura. Então, o que nós precisamos é trazer a liderança dos produtores rurais para um diálogo, entendeu? Para conhecer. Como é que você vai apoiar o que você não conhece? Então, eu vejo assim, que o produtor rural, ele pode ser um grande aliado nessa conexão com as lideranças dos sindicatos rurais, com as lideranças das federações e até mesmo com os executivos das empresas, no sentido de que nós estamos fazendo uma coisa e que não é contra ninguém, é a favor da vida. E nós estamos falando de um território que tem a maior quantidade de tipo de vida, né? E isso eu tenho certeza que o produtor rural vê como uma imagem positiva para o seu empreendimento, né? Quando ele divulga que o estado de Mato Grosso que ele vive, que ele escolheu, que ele produz, que ele investe, é um estado que tem um santuário como um Pantanal, que todos mato-grossenses podem ajudar a contribuir. Não só a contribuir cada um com um centavo, contribuir com apoio, buscando atentar para as pessoas que possuem mandato político e que entendam que esse é um assunto que não pode passar desapercebido num ano que vai ter eleição para presidente da República, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, e para governador e vice-governador do estado.
Daltro, foi um caso isolado, né? Repercutiu bastante na imprensa. Um fazendeiro pantaneiro que desmatou sua propriedade, né? Jogando defensivos a produtos químicos, né? Foi uma repercussão bastante grande na imprensa e tudo mais. Mas, mesmo assim, você acha que há um espaço para uma agenda de sustentabilidade, né? A gente apoiando o homem pantaneiro, você acha que há um espaço da gente criar uma agenda de sustentabilidade focada no pantaneiro, na pessoa que vive lá no Pantanal? Eu entendo que a agenda, como você fala, a palavra agenda, né, é um trabalho para aquela equipe multidisciplinar, por exemplo, que eu já encontrei no governo do estado. Né? Então, assim, o governo do estado é quem tem essas políticas públicas, né? Quem tem o poder, né, de fazer com que essas políticas públicas de sustentabilidade elas alcancem o seu objetivo. E isso independente do qual território, né, no limite do estado. E óbvio, né, o governo federal, que é a principal referência na área executiva, ele também pode fazer muito, né? E tem que ser acionado. Professor Daltro, a gente falou bastante aqui do Pantanal, né? A gente falou bastante do Pantanal, esse fundo global que está sendo criado, que está sendo sensibilizado aí com a sociedade civil organizada. E fora esse espaço, fora essa pauta Pantanal, tem outras iniciativas que você vai tratar lá em Belém, na COP30? É bom você ter falado da sociedade civil organizada, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Casa Civil e eu gostaria de aqui saudá-los, né? Pois lá na Casa Civil, como é um órgão de articulação, muitas dessas ações ambientais também são feitas por lá, né? Mas você falou da questão de outros projetos. Quando eu coloquei a minha candidatura na Universidade de Ijuí, a Unijuí, eu apresentei para que eles avaliassem a defesa de duas propostas. A primeira proposta, a questão do Pantanal, que se materializou na criação do Fundo Global do Pantanal. E a segunda proposta fosse a defesa e a reconstrução das regiões atingidas por enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e nós, pela televisão, pela internet, a gente não conseguia ver a dimensão do que estava acontecendo, né? Porque foi um caos, uma destruição. Diversos municípios foram atingidos, muitas pessoas perderam tudo que tinha. E não tem nenhum ponto de partida para recomeçar a vida. Então, a proposta para contemplar casos como esse, que eu falava antes do Japão, que sofre terremoto, cai estrada, né, desmorona morro, e eles têm um sistema de reconstruir que vai ser tudo rapidinho, já está ali, já tem os projetos, já sabe quais são os pontos críticos, né? E o Brasil também se volte a essa questão, que é uma questão quase que de defesa civil, né? Como é que nós vamos, a partir da defesa civil de uma sociedade abalada por um extremo climático, dar o apoio para que essas pessoas possam começar tudo de novo. Então está colocado lá, né? Enchentes como a do Rio Grande do Sul e o nosso Pantanal. Nesse caso de projeto de reconstrução seria apenas para enchentes, né? Desastres como aconteceram, catástrofes como aconteceu no Pantanal em 2020 não teria... Não, a questão eu estou dizendo que são duas coisas distintas. Ambas são extremos climáticos que encerraram dessa forma, com queimadas, com
situação, ou com enchentes, né? E, vamos dizer assim, cidades totalmente avariadas. Então, essa situação, ela é diferente, porque a forma de se agir em defesa é outra. Então, ela depende, vamos dizer assim, não tem como colocar na proposta do Pantanal isso, porque a proposta do Pantanal ela é específica para o território do Pantanal. E a outra não. Nós temos essa movimentação que nós vimos, eu como estudante, no Rio Grande do Sul, dessa tragédia, mas a gente sabe que pode ser para tantas outras, né? A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, está aí. Parece que agora que saiu uma decisão. As questões que você vê de ventania, né? De situações, todas essas, elas podem ser classificadas como extremos climáticos e que vai precisar de uma linha de defesa. Eu estou dizendo uma linha de defesa nacional. Então tá, professor Daltro, a gente chegando aqui já nos finalmente, né, do nosso podcast de hoje, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, as expectativas aí relacionadas à COP30 e enfim, a gente pretende também, quem sabe num pós-COP aí, fazer toda uma avaliação, né, essa tua passada lá por Belém, e o microfone é teu, fica à vontade. Eu gostaria, assim, de primeiro agradecer a esse veículo, né, de comunicação, Mediajur. Eu sou advogado, eu vejo quanto é grandioso o serviço prestado por esse veículo dentro do mundo jurídico, e tanto é que ele se expandiu e hoje é um veículo que todas as pessoas buscam como um dos seus principais para a sua informação. E eu gostaria de agradecer o nosso amigo Afrânio Márcio, jornalista Afrânio Márcio, né? Porque conheço ele há muitos anos e sei como foi difícil essa caminhada que ele teve juntamente com a sua mãe Soraya, até chegarem nesse ponto de serem referências no jornalismo aqui em Mato Grosso. Em segundo, eu gostaria de deixar um registro para todos os professores, não importa de qual nível. Se ele é lá da educação infantil, que está com as crianças de 3, 4 anos, se ele é um professor de faculdade, se ele é um doutor renomado e que está orientando alunos na sua faculdade, na sua universidade, no seu conhecimento, na sua área. Como eu disse, a educação ela é necessária para tudo. E eu vejo que nós aqui em Mato Grosso estamos rumando para algumas linhas que precisam ser acima das questões dos interesses políticos. Essa questão climática, ela tem que ser vista assim. A pessoa não pode chegar, não, fulano, é a questão do evento da COP, mas é o governo federal, eu sou afim, eu não sou afim. Isso não tem que existir. Tem que existir o seguinte, é o Brasil. Então nós vamos lá e eu quero estar junto lá dos meus pares brasileiros que eu puder encontrar com as pessoas que tenham interesse em conhecer o programa. Eu quero levar um resumo e fazer aquele trabalho de formiguinha e dizer para o povo de Cuiabá: gente, você conhece fulano que é político, isso aqui, chama ele e fala: esse aqui é importante, não é assunto que vai e volta, não. Vai acontecer um evento, entendeu? E esse evento vai acabar. E se acabar sem a gente propor algumas propostas que sejam de interesse da humanidade,
talvez a gente não tenha tão cedo um outro dessa dimensão aqui no Brasil. Então, um abraço para Cuiabá, para Várzea Grande e para vocês, Tiago. Olha, sucesso lá na COP. É isso, obrigado, professor Jefferson Daltro. Encerramos aqui mais uma entrevista da série que o site MediaJur está fazendo sobre a COP30, né? Teremos uma outra com um grupo de jovens que participará do evento lá em Belém.